Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pela internet. O endereço é facinho, www.gazetaweb.com. Você clica lá e vai acompanhar o nosso programa de um jeito muito especial e com uma qualidade 10. No programa de hoje vamos falar da Cooperagro, é uma cooperativa que reúne agricultores da chamada agricultura familiar, plantadores de mandioca. Você vai se surpreender com essa história e acho que você não sabe, mas no Brasil inteiro, 70% dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura familiar. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui com muito prazer o Ibernon Cavalcante, ele que é Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da SEAGRE, que é a Secretaria Estadual de Agricultura. O Ibernon, que é conhecido, tenho certeza, de todos vocês, ele que é engenheiro agrônomo. Ibernon, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em mais uma edição do Alagoas Empreendedor. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: hoje, aqui em Alagoas, como é que está a agricultura familiar? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece em nome da Secretaria da Agricultura. Nós estamos numa evolução que eu considero, ela pode até não ser na velocidade que as pessoas queriam, mas a gente está num crescente. Nós temos hoje aqui no estado por volta de 120 mil agricultores familiares. Isso num estado densamente povoado como é o nosso, já mostra os desafios que a gente tem, porque diferente de outros estados que você tem uma área geográfica bem maior para você poder fazer a exploração. Inclusive você tem uma parte, vamos assim dizer, uma melhor distribuição de terra do que aqui nosso. Então aqui nós temos sempre minifúndios. Se a gente for caracterizar, por exemplo, na região da Cooperagro, que é a região de Arapiraca, nós temos lá, a grande maioria, mais de 90% das propriedades tem até 3 hectares. Várias propriedades, inclusive, com menos de 1 hectare, que geralmente são propriedades especializadas para horticultura. Ou seja, é um crescente desafio que a gente tem. A gente tem toda essa modernização que existe aí na agricultura, não só de Alagoas, como do mundo como um todo, mas, em especial, nós temos que ser mais eficientes, mais competitivos do que em outros estados da nação. Ibernon, esse é um trabalho que exige crédito, né? Porque hoje nós temos aí todo o maquinário ligado à agricultura, mesmo que seja para o pequeno. Nós temos agora o Plano Safra. Está feliz com o resultado, com o dinheiro que vai chegar do Plano Safra? Essa apresentação que aconteceu a semana passada no Palácio do Governo nos deixou bastante felizes. Primeiro que o superintendente, o Marco Sanches, do Banco do Brasil, disse ao nosso secretário Álvaro Vasconcelos que praticamente foi dobrado o valor financiado de custeio de 2015 em relação a 2016. E o superintendente dizendo da importância e da participação que a Secretaria da Agricultura teve nesse processo. Então, isso deixa o Estado, o governo como um todo, muito satisfeito com esse tipo de afirmação. Mas nós temos também que ver que ali os 200 milhões de reais, que é o Plano Safra 2016-2017, 105 milhões direcionado diretamente, mais da metade à agricultura familiar, ele é só o do Banco do Brasil. Também a gente tem que ver o Banco Nordeste, que opera muito o FNE, e o FNE tem um volume também de recursos muito considerável, e nos próximos dias, inclusive, vai ser apresentado da mesma forma que foi junto ao Banco do Brasil. E sempre que a gente tem capital, isso nos dá a segurança de que a gente pode ter novos investimentos, a gente pode ter novas iniciativas. Eu poderia até afirmar aqui, nós temos em relação hoje, Mauro, ao que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, para a agricultura familiar, a gente tem os programas de aquisição de alimentos, que eles geralmente são recursos federais, mas isso dá uma segurança muito grande, porque esse pequeno produtor ele passa a vender não pelo preço que alguém queria, que alguém viesse a massacrá-lo, em termos de preço, mas sim pelo preço de comércio, pelo preço estabelecido de varejo, ou seja, ele já sai um pouco mais na frente do que em relação aos outros mercados que dizem respeito às commodities em que você tem preços pré-estabelecidos. Então, a gente acredita que essa alocação de recursos, seja via Banco do Nordeste, seja via Banco do Brasil,
e a gente também tem que se lembrar que a Caixa Econômica também está entrando, já entrou no processo de financiamento agropecuário, então isso é muito bom para a gente. O que a gente espera também, e isso a gente está sentindo, é que essa mudança climática que nós estamos saindo de 5 anos, inclusive esse último ano, 15 e 16, foi o ano considerado dos últimos 20 a 30 anos mais severo em termos de El Niño. Consequentemente, todos os produtores sofreram bastante. E agora, como a gente já tem informações que nós estamos trabalhando com Laninha, temos uma tendência de ter um clima mais favorável, inclusive uma parte de verão, vamos assim dizer, menos rigorosa em termos de seca do que aconteceu nos últimos 5 anos. Bernal, eu queria lhe fazer uma pergunta, aproveitando toda a tua experiência nessa área, até para os nossos telespectadores que são aqui da região metropolitana, principalmente da capital, que não tem muito contato com o campo, né? E muita gente pensa que Alagoas só produz cana-de-açúcar e só. Hoje, graças a Deus, me parece que há uma diversificação do que se planta aqui. A gente vê eucalipto, tem o cinturão verde ali na região de Arapiraca. Me parece que tem, apesar de lenta, né, há uma evolução considerável e positiva, né? Eu acho que nós temos que ver uma questão de mercado. Veja que o governo federal, eu participei de um evento representando Alagoas em 2003. Na época, o governo do Japão queria colocar 3% de etanol na sua gasolina. E nessa época, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, fez uma reunião em Sertãozinho, em 7 estados participaram, nós fomos aqui pelo estado de Alagoas, e eles queriam um crescimento horizontal da cana-de-açúcar. E nessa época eu disse, o estado de Alagoas não tem como crescer mais horizontalmente a cana. A gente, aquela conversa que dizia, não, vamos chegar dentro de Arapiraca. Não vai, o clima vai barrar esse processo. Cada dia mais, seja cana-de-açúcar, seja outras culturas, elas vão ter que trabalhar com custos, vão ter que trabalhar com produtividade. Aí, veja bem, o estado de Alagoas, até 2006, 2007, tinha por volta de 450, 460 mil hectares com cana-de-açúcar. Se nós formos olhar os dados que nós temos, acessados, inclusive, pela própria organização da classe produtora de cana, em relação a 2015 e 2016, no máximo a gente chega a 320 mil hectares. Ou seja, nós desmobilizamos, temporariamente ou não, entre 120 a 130 mil hectares. Aí, Mauro, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente, se houver uma recuperação nacional, de uma política nacional direcionada à energia, à questão do álcool, quem sabe um pouco dessa área volta. Se não houver, se ficar só essa questão do jeito que a gente sente que não existe um planejamento mais organizado no setor energético, voltando a combustíveis ditos limpos como o álcool, nós não devemos crescer mais. Então, daí, a gente começa a observar que outras culturas, como você citou, eucalipto apareceu, geralmente em áreas de encosta, não nas áreas de tabuleiro. Existe uma cultura de grãos que está sendo, por uma necessidade, inclusive, de mercado interno, só para dizer um dado, e a gente coloca a cultura de grãos aqui no estado. Fique à vontade. Em termos de feijão, em termos de milho, ela é eminentemente do pequeno produtor, da agricultura familiar. Mas só para ter uma ideia, nós temos uma necessidade de milho em torno de 550 mil toneladas e a gente fica aí 50 a 60 mil toneladas, ou seja, 10%. Puxa vida. Então nós temos todo um mercado aí aberto para você trabalhar. Juntando a isso a questão do grão, do milho, nós temos, por exemplo, um investimento já de alguns anos e continua nesse governo sendo investido na agricultura familiar no que diz respeito à produção de leite. E para você produzir leite, se você melhora geneticamente o animal através de inseminação, através de embrião, esse animal especializado ele vai ter que ter uma alimentação melhor. Aí daí já vem o milho também como necessidade para alimentar. Vem a questão de que, como do ano passado para cá, depois de vários anos de pesquisa, nós começamos a trabalhar soja. Mas soja já não é uma cultura, tem que ser uma cultura de escala. Mas vamos voltar. A questão do feijão, se a gente tivesse, se as pessoas sonhassem, e eu sempre uso um termo, que todos os anos a gente tem uma cultura de oportunidade aqui no nosso estado. Daí então, se a sua propriedade está na zona da mata, na zona de tabuleiros, que nós temos vários assentamentos já existentes e assentamentos que querem ser regularizados. E se essas pessoas estão ligadas, têm uma boa orientação e sabem que todo ano a gente tem culturas de oportunidade,
essas pessoas esse ano poderiam ter pensado, porque informações existiam, que o feijão seria a bola da vez esse ano. Na hora que a gente aqui, um outro dia, um produtor de Sergipe me perguntou: Ibernon, quem é um grande produtor de feijão aqui no estado? Eu digo: não, nós não temos. Se você quiser informações, a gente vai ter que recorrer a pequenos produtores, geralmente agricultores familiares, mais do Agreste para o Sertão, para poder passar essas informações práticas, não informações agronômicas em termos técnicos, porque aí você recorre a quem presta assistência, recorre à universidade, recorre à Embrapa. Mas sim, ele queria uma experiência de produtores. E daí então, veja que um ano como esse, quem plantou feijão, esse agricultor familiar que plantou feijão, ele vai ter uma lucratividade que te asseguro que nos últimos 15 anos ele nunca sonhou em ter. Mas tem essa questão, depende de onde ele está inserido, depende se ele tem uma condição especial, se ele tem água para garantir que num veranico ele lance mão do sistema de irrigação, depende de como ele está atrelado, se ele está numa associação bem postada, se ele está em uma cooperativa, como é o caso, inclusive a Copeagro, que tem crescido bastante nessa região relacionado à mandioca e outras culturas. Então depende muito dessa questão da organização. Você sendo pequeno agricultor e ficando isolado, Mauro, dificilmente você vai ter um acesso a um programa desse de aquisição de alimento, dificilmente você vai ter acesso a outras oportunidades que o associativismo e a cooperativa podem oferecer. Muito bem, gente, nós vamos continuar daqui a pouquinho esse bate-papo maravilhoso aqui com o Ibernon Cavalcante, e eu convido você agora a acompanhar a reportagem que eu fiz lá em Arapiraca, contando a história da Cooperago. Veja. O agreste alagoano é referência no cultivo de mandioca, uma cultura secular em todo o país. E a Cooperagro, Cooperativa Campo Grande, no processamento da raiz. A cooperativa, que reúne 300 agricultores do agreste alagoano, entrou na cultura da mandioca em 2011 e de lá para cá não para de crescer. A agroindústria da Cooperagro está instalada neste prédio cedido pela Prefeitura de Arapiraca. A meta é sempre agregar valor à matéria-prima, seja com a goma, seja com a farinha. O desejo dos cooperados? Conseguir chegar às prateleiras das grandes redes de supermercados. E a gente precisa chegar nessas prateleiras dessas grandes redes. Já houve uma política nacional encabeçada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que foi com a ABAS. Essa política ela não teve o avanço, que era para inserir o produto da agricultura familiar nas grandes redes, e a gente precisa que isso seja retomado, especialmente aqui em Alagoas, que nós temos um estado com um pequeno território, onde a gente pode tranquilamente, com a estratégia própria, tanto da cooperativa como de parceiro local, de poder ter condições de abastecer o estado como um todo nas lojas, porque diretamente ao consumidor os canais ainda não são canais que são possíveis a gente atuar. O canal direto, ou venda porta a porta, ou venda online, isso ainda é uma coisa que pode chegar, mas hoje a gente precisa estar na prateleira, e estar na prateleira das grandes redes, tanto aqui no interior como na capital. A gente espera que haja por parte das gerências das grandes redes e das redes estaduais a sensibilidade de colocar produtos alagoanos, produtos da agricultura familiar e com qualidade. É de plantações como esta de pequenos agricultores do agreste alagoano que brota o futuro da cooperativa. É gente que trabalha duro para fazer das plantações de mandioca em Alagoas as mais produtivas do Brasil. A produtividade, que alcança 20 toneladas por hectare, acima da média nacional, confirma: a agricultura familiar é uma das mais importantes para a economia lagoana. O nosso agricultor, diferente da região Nordeste, ele conseguiu identificar, pelas características climáticas, de solo e tudo aqui da nossa região, ele conseguiu identificar variedades que hoje a gente tem uma produtividade na mandioca com acima da brasileira
e acima da Nordeste, bem acima, quase o dobro da do Nordeste e acima da brasileira. Nós temos hoje uma média de produtividade por hectare de 18 toneladas, aqui no Agreste Alagoano, com variedades, inclusive, que já conseguem fazer praticamente a produção durante o ano inteiro. Ou seja, você tem um produtor que está se montando quase num negócio empresarial. Infelizmente, a renda dele ainda é muito pequena. Aí o papel nosso da cooperativa, da Cooperagro, é exatamente encontrar mecanismos que agreguem valor a essa matéria-prima, como um produto desse como a goma, e outros derivados que estamos desenvolvendo, da farinha para bolo sem glúten, o polvilho doce, polvilho azeite, que é um produto consolidado no centro-sul do país, mas não tem mercado local. Todas essas matizes são a partir da mandioca da agricultura familiar aqui do Agreste. Na área externa da unidade de beneficiamento, mais um exemplo a ser multiplicado, uma contribuição para o meio ambiente. A manipoeira, resíduo tóxico do processamento da mandioca, já está sendo armazenada nestes tanques para a produção de energia elétrica. O líquido acumulado gera o biogás, que vai se transformar em eletricidade, energia que vai abastecer o próprio prédio da agroindústria. Duas curiosidades. A ONU elegeu a mandioca o alimento do século XXI, por ser um alimento barato, resistente, sem glúten, fonte de fibras e com carboidratos especiais. E a outra, na mesa do homem mais veloz do mundo, o jamaicano Usain Bolt, a mandioca é comida indispensável. Vimos aí, né, Ibenon, essa situação dos agricultores, eles estão tentando agregar valor ao produto, e uma das queixas ali do Heloísio, o presidente da cooperativa, é que o próprio governo poderia colocar, por exemplo, na merenda a tapioca, colocar na cesta básica, e ele luta ali também para colocar esse produto nas prateleiras das grandes redes. Como você disse no início, é um desafio constante, né? Toda essa parte, o que eu acho, quando eu coloquei aqui o associativismo e cooperativismo, é porque são poucas as pessoas, são poucos os produtores, independente do tamanho, que eles têm uma organização para lidar com essa questão de entrar no mercado. Não é fácil, a gente vê vários exemplos de vários pequenos produtores, seja na área de raízes, como é esse caso, seja na área de frutas. Não é fácil, você tem que concorrer. As grandes redes te impõem basicamente aquilo que eles trabalham como se fossem as grandes marcas nacionais. E daí então esse nicho, você querer um tratamento diferenciado, às vezes não é bem assim. Não é você chegar, não, eu tenho todo um trabalho ecológico, eu tenho todo um trabalho social e por isso eu vou me credenciar. Não é fácil, existem as regras de mercado. E que às vezes a gente vê nas prateleiras aqui do supermercado de Alagoas, que você vai olhar nas gôndolas, são poucos os produtos que são de origem do Estado. Às vezes nem o comprador mora aqui. Então isso é normal aqui nas grandes redes, ou seja, Recife, ou como ultimamente, há uns 5 anos atrás, saiu um grupo daqui e foi para Aracaju. Então, só isso de deslocar, você já dificulta essa forma de haver um entendimento. Uma coisa é você estar aqui, como nós estamos presencialmente. Outra coisa é você estar fazendo contatos por telefone e você não tem uma informação que fosse um adicional, que pudesse, inclusive, sensibilizar quem está comprando. Então, isso que o Júnior coloca, eu acho que é uma coisa mais correta que tem. E só queria agregar uma outra informação. Pois não, fica à vontade. Ele mostrou ali toda a parte de fécula, mas também a parte de mandioca, que eu acredito que seja o caso do Bolt, a parte da macaxeira, então os derivados de macaxeira, a gente já ouve, a questão da tapioca não precisa nem dizer, você vê São Paulo já tem como se fosse lanchonete de tapioca, então veja que houve já um apelo aí. Outro dia eu vi na Globo News, que eu acho que a gente pode citar. Fique à vontade. Tapiocas na Europa, quer dizer, quem é que ia imaginar que ia ter esse acesso? Então isso é bom para a agricultura familiar, que é quem no Brasil como um todo, acredito eu, não tem esse dado exato, mas tenho certeza que mais de 80% da mandioca que é produzida é vinda originária da agricultura familiar. E tem não só
a fécula, a goma, como também essa parte da macaxeira palito, macaxeira em tolete, as chips a partir de macaxeira. Então, nós temos um outro mercado aí muito grande a explorar nesse trato, que com certeza vai ficar restrita à agricultura familiar do nosso estado e das outras regiões do país. Muito bem, a gente vai fazer uma pequena pausa, Bernon, e na volta vamos conversar ainda um pouco mais, que a gente, felizmente, ainda tem tempo aqui para ouvir as suas sábias palavras. Gente, empreender, saúde e bem-estar. Esse é o foco da Med Rádios. A clínica, fundada há quase 20 anos, sempre oferece aos alagoanos o que há de mais inovador na área médica. Agora, a Med Rádios lança o Centro de Tratamento de Câncer, um complexo médico e hospitalar entre os mais modernos e bem equipados do Brasil. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. E aí, galera da TV Mar, você que está aí curtindo toda a nossa programação, eu sou o VJ James B, estou aqui para fazer um convite muito bom a você. Isso mesmo, é o nosso Top Clip, o nosso programa de videoclipes que passa aqui toda sexta-feira às 20 horas na TV Mar, canal 25 da sua NET. E ainda tem as reprises, isso mesmo. Se você não conseguir assistir o programa no horário determinado, que é a sexta-feira às 20 horas, você pode curtir aos sábados e domingos às 10h30 da manhã e às 21h30. E a gente sempre traz para você o que há de melhor na cena dos videoclipes mundiais, sempre com novidades, tá bom? Então você que tá aí e quiser curtir o Top Clip, facinho, toda sexta às 20 horas, aqui na TV Mar, canal 25 da sua NET Maceió. Espero vocês lá. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. As notícias da sua cidade, as necessidades do seu bairro. Nós vamos discutir juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Mar, canal 25, com o fenômeno A Vez do Povo. Conto com sua audiência. Vamos pensar assim, só mais 1K. A mente não pode perder a batalha contra o corpo. Você não pode mais parar depois de 2.000 metros. Agora, a cama não é mais aconchegante do que a rua. Mais 1K é a assessoria gratuita de corrida e de caminhada do App Vida. Acessível também para cadeirantes. Acesse o site, faça sua inscrição e dê o primeiro passo para uma vida mais saudável. Corra! As vagas são limitadas. App Vida. Mais 1K faz bem para você. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
Baixe o aplicativo que ajuda a eliminar os focos do mosquito causador da dengue, do Zika vírus e da chikungunya. Basta localizar e enviar denúncia de qualquer cidade. Os técnicos vão tomar providências. Acesse www.juntospelasaude.org. Localize, denuncie e elimine. Governo do Estado de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Já estamos de volta com Alagoas Empreendedor, hoje falando de agricultura familiar. Ao meu lado aqui está o Ibernon Cavalcante, ele que é superintendente de desenvolvimento agropecuário da Secretaria Estadual de Agricultura. Ibernon, para a gente fechar esse bloco aqui, eu mais uma vez quero agradecer a sua presença, você que tem mais de 30 anos de profissão, sempre já foi premiado por isso, com todo o mérito, realmente é uma felicidade para nós da TV Mar recebê-lo aqui dentro do Alagoas Empreendedor. Queria, para a gente fechar, falamos aqui já de sementes, falamos da questão das raízes e a fruticultura aqui no estado, como é que está, hein, Ibernon? Nós temos um espaço ainda muito grande a crescer aqui na fruticultura. Nós fizemos um trabalho há pouco mais de 3 anos, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que nós conseguimos trazer aqui para o estado 1 milhão de mudas, entre banana, vários citros, laranja, limão, tangerina e também maracujá. E veja bem, quando a gente fica imaginando que uma grande área da Zona da Mata e grande área também vinculada a Tabuleiro e Agreste, poderia ser trabalhado essas culturas. Nós temos aqui no estado, se a gente for para o litoral, ainda vários bosques de mangaba, que é uma cultura que, por exemplo, no estado de Sergipe, é cultivada, é plantada, é incentivada ao plantio. Aqui são raros os casos em que você tem alguém que empreendeu plantando mangaba, uma cultura que dá uma rentabilidade muito grande. A cultura de abacaxi, se a gente tivesse hoje, Mauro, uma oferta maior de abacaxi, a gente poderia ser exportador de abacaxi para o mercado interno primeiro. Nós temos aqui, lá de Sergipe, uma grande empresa que esmaga abacaxi e que ela, às vezes, tem que buscar abacaxi no Pará. Aí você pergunta, então por que as pessoas aqui não produzem? Não produzem porque ainda estão muito vinculadas, às vezes, a grandes culturas, ou não tem informações em que abacaxi é uma cultura cara? Mas uma cultura de alta rentabilidade. Mas a gente está vendo com bons olhos, quem anda, que é o meu trajeto, toda semana eu tenho que ir para Arapiraca, que eu tenho lá um pequeno sítio, e toda vez a gente vê que o abacaxi está cada vez mais vindo para próximo de Maceió. E eu tenho dito que logo, logo nós vamos ter abacaxi em frente ao município, a sede do município de Campo Alegre, e está bem pertinho, que antes só ficava ali ao redor do Poção, em Arapiraca, que entre os municípios, tudo com agricultor familiar. O Poção é a região dali que fica entre Coitiadonó, Arapiraca e Limoeiro da Nadia. E agora a gente está vendo que Taquarana está plantando, Limoeiro da Nadia está plantando e Campo Alegre também está plantando. Então é outra cultura, fora, é claro, o mais tradicional cultivo e mais tecnificado, que é Pindorama, mas numa condição de irrigação. Esses outros não, já são condição de sequeiro, e a gente está vendo com bons olhos. Então, quando a gente vê outras culturas, como a graviola, que a gente tem um trabalho aí nisso daí, nessa parte, a gente está vendo hoje a disseminação, a graviola já tem na região norte, a Cooperagro, que é outra cooperativa com o mesmo nome, que são dos assentados da região de Maragogi, trabalha já há bastante tempo com graviola. Nós temos na região de Limoeiro da Nadia um trabalho muito interessante também com graviola, em que, após o ensinamento de como produzir mudas, vários produtores passaram e que hoje, quem passa ali no Peleve vê que tem várias barracas que oferecem aquelas graviolas grandes, que é uma graviola 100% alagoana, que é a Gigante das Alagoas, que a gente teve o prazer de ser
a pessoa que criou aquela variedade. Então, nós temos a goiaba com uma opção excelente. Nós temos aqui 2 grandes indústrias no estado de Alagoas, de doces, que necessitam por volta de 200 toneladas de goiaba por semana. E praticamente toda essa goiaba vem da região de Petrolina, Juazeiro. E às vezes, Mauro, a gente, seja o agricultor familiar ou o médio ou grande agricultor, não percebe que existe esses nichos de mercados, porque alguém já investiu aqui na parte de industrialização, ou seja, abriu as portas do mercado e às vezes a gente não ocupa daquela forma como a gente imagina. Às vezes as pessoas podem dizer, mas isso aí é um pensamento seu, é um sonho seu. É um sonho, mas que você tem a certeza que existe um mercado comprador. Você tem a certeza que você tem aqui em Maceió a Ceasa e você tem as grandes redes de supermercado que geralmente tem que fazer contrato de fora. Aí volta aquela questão que a gente citou da comercialização. Não vai ser o produtor sozinho, mas ele, através da associação, através da cooperativa, ele pode fazer contratos com rede de supermercado, com um programa desses que nós citamos, o PENAI ou o PAA, e fornecer esse produto, seja para o governo estadual, seja para o governo municipal. Ou seja, Mauro, a gente tem uma terra excelente, Alagoas não tem como comparar no seu tamanho em relação ao Nordeste, nós somos altamente privilegiados. Agora, nem sempre a gente ainda está, mas eu acredito, isso eu estou sentindo que está acontecendo, a gente ainda não explorou as nossas potencialidades que a gente tem na agropecuária como um todo, e na fruticultura nós temos nichos de mercados especiais. Eu acho interessante ouvir as tuas palavras, Bernon, porque essa síntese que você faz da nossa situação no campo, ela vai de encontro a uma situação que muitos outros especialistas que aqui estiveram me disseram. Eles disseram isso: a gente precisa aprender a empreender na oportunidade e não só na necessidade, porque muitas vezes você baixa a cabeça diante do problema e não olha e não encontra a solução, e muitas vezes ela existe, né? Que é o que você disse, às vezes a informação não chega ou o produtor não vai atrás dessa informação, e que bom saber que nós temos potencial para empreender na oportunidade, e de tudo que você disse até agora, essas oportunidades estão aí, felizmente, né? Só lembrando, se alguém disser, não, mas você está falando da fruticultura irrigada, mas eu queria dar um exemplo só da fruticultura não irrigada para o sertão do nosso estado. Se a gente investir mais em umbu, seja um umbu azedo, seja um umbu cajá, a gente tem mercado. Poucas pessoas sabem, praticamente mais de 90% do umbu produzido no estado de Alagoas tem comércio certo para o estado da Bahia. Lá tem grandes indústrias que processam, inclusive exportam, mandam esse umbu para fora e entra com uma curiosidade, porque quem já tomou geleia de umbu sabe que o sabor é diferente. Eu considero que o umbu ele tem identidade própria, porque tem frutas que você às vezes consome uma fruta e as frutas são parecidas. Umbu não, ele tem todas as suas características. Você consumir um umbu, você sempre vai se lembrar, seja do seu agridoce ou seja do seu azedinho que ele tem. E aí também uma cultura que a gente poderia estar trabalhando nesse final de semana, inclusive a Secretaria da Agricultura, que vai estar no governo presente em Santana do Ipanema, como forma didática, nós vamos distribuir 300 mudas de umbu para sertanejos, já imaginando que pode ele cultivar isso. E quando a gente tiver, Mauro, o nosso Canal do Sertão concluído com seus 250 quilômetros, nós já temos 100, 250 quilômetros, pode ter certeza que vai mudar muito aquele perfil do agricultor, seja da região do Sertão, seja da região do Agreste, quando ele chegar até Arapiraca. E as opções de fruticultura como apoio à instalação de agroindústrias vão acontecer de forma natural, seja com empreendedores daqui, que a gente às vezes tem dificuldade, ou de fora, porque às vezes tem, e eu não condeno isso, se as pessoas aqui não querem empreender, o Estado tem que estimular então que grandes empreendedores ou que pequenos empreendedores venham de fora para mostrar como é que se faz. Gente, olha só que bacana o resumo desse programa de hoje, muito especial. Eu aqui ao lado do Ibernon Cavalcante, Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria Estadual de Agricultura. Ibernon, queria agradecer mais uma vez a sua presença e reforçar o convite para você voltar aqui ao Alagoas Empreendedor, e queria, em nome de toda a equipe da TV Mar, lhe dar os parabéns
pelo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. A gente queria aproveitar, em nome da Secretaria da Agricultura, do secretário Álvaro, essa oportunidade que você está tendo aqui de trazer um profissional de lá. E nós temos lá vários outros profissionais também que têm várias mensagens que podem não só informar, como contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito bem. Gente, mais uma vez, obrigado pela companhia. Está terminando agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Eu desejo a você uma excelente semana. A gente volta a se encontrar na terça-feira que vem, a partir das 9h30 da manhã. Fique aí com a programação da TV Mar. Tudo de bom para vocês.